Fala, família, que alegria ter você aqui hoje. Eu sei que você não clicou nesse vídeo por acaso. Existe um alinhamento do céu para a sua vida nesta estação. Antes de mergulharmos nessa palavra que vai queimar no seu coração e destravar uma nova frequência na sua jornada, eu quero te pedir um posicionamento. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. E eu tenho mais um humilde pedido. Sabe aquela pessoa que o Espírito Santo está trazendo à sua mente agora? Pode ser seu pai, sua mãe, um filho, um irmão ou até um amigo que está precisando de um romper. Compartilhe esse link com eles agora mesmo. Vamos expandir esse ambiente de glória e fazer essa mensagem alcançar quem precisa de um novo fôlego. Todos os dias tem uma palavra nova para que seu dia seja abençoado. Então, já compartilha esse vídeo no grupo da família, dos amigos e coloca nos stories para que mais pessoas possam ouvir o que o Eterno tem para dizer hoje. Tá pronto para o vídeo? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem de hoje é: saia da prisão da ansiedade. Eu quero falar com alguém aqui nessa manhã que, se fosse honesto o suficiente agora, diria que o seu maior desafio não está do lado de fora das portas da sua casa. Eu quero falar com alguém que entende que a maior batalha que tem travado nos últimos meses não é contra um concorrente no mercado, não é contra uma crise na economia real, mas é uma guerra silenciosa que acontece entre as suas orelhas. Irmão, olha para mim e não se distrai. Existe uma geografia invisível que a gente tenta esconder atrás de sorrisos postados, atrás de resultados que brilham, mas que, quando o barulho do dia cessa e a luz do abajur se apaga, ela grita. É a prisão da ansiedade. Sabe, a gente vive na geração mais conectada da história da humanidade, mas nunca fomos tão solitários em nossos próprios labirintos mentais. Temos acesso a tudo, mas parece que perdemos o acesso à nossa própria paz. Eu já estive em lugares, irmão, pregando para milhares de pessoas, vendo milagres acontecerem, vendo portas se abrindo que eu nem sabia que existiam, e ainda assim, por dentro, eu senti um aperto no peito que não sabia explicar. Eu já vivi o topo ministerial enquanto enfrentava um vale emocional, porque a verdade é que você pode estar em um palácio e se sentir um prisioneiro. Você pode ter conquistado o carro que sonhou, a família que planejou, mas ainda assim carregar uma corrente invisível que te diz que a qualquer momento o chão vai sumir debaixo dos seus pés. Alguém aqui já acordou com o coração acelerado antes mesmo de abrir os olhos? Alguém aqui já sentiu que o e se tornou seu vizinho de quarto mais barulhento? E se eu não der conta? E se o projeto falhar? E se o diagnóstico for ruim? E se eu perder o que levei anos para construir? O e se é a grade de uma cela que você mesmo ajuda a trancar quando tenta carregar o peso do amanhã com as forças de hoje. E eu vim aqui nessa manhã para te dizer que essa pregação não é sobre autoajuda. Eu não vim aqui massagear o seu ego com frases motivacionais de efeito. Eu vim aqui para ativar uma frequência no seu espírito que o inferno tem tentado abafar. Eu vim aqui para dizer que existe uma saída e ela não passa pelo controle, ela passa pelo alinhamento. Muitas vezes a gente acredita que a ansiedade é apenas um traço de personalidade. Ah, pastor, eu sempre fui assim, eu sou acelerado, minha família é assim. Deixa eu te falar uma coisa, o que você aceita como natural, você dá permissão para que permaneça operando na sua vida, mas o que você discerne como uma prisão, você ganha o direito de buscar a chave para sair. A ansiedade não é quem você é apenas o ambiente onde você se acostumou a viver. E Deus está levantando uma nova temporada para a sua história, onde o seu endereço não será mais o medo, mas a confiança absoluta naquele que te chamou pelo nome. Irmão, sacode alguém que está do seu lado e fala para ele com autoridade. Não se acostume com o aperto no peito. Fala para ele: você não nasceu para ser refém do seu amanhã. Alguém comigo aqui? Diga amém. Amém. Existe um mover de Deus que quer te destravar desse lugar de paralisia, porque a ansiedade é uma mentirosa que te rouba o presente alegando que está tentando te proteger do futuro. Só que ela não te protege de nada, ela só te cansa. Ela te faz correr quilômetros parado no mesmo lugar. Ela é como uma esteira, você transpira, você se esgota, você gasta energia, mas no final da jornada você percebe que não avançou um metro sequer. Eu quero falar com o empresário que não consegue dormir porque a sua mente virou um conselho de crise ininterrupto. Eu quero falar com a mãe que olha para os filhos e, em vez de desfrutar do crescimento deles, só consegue imaginar tragédias que nunca aconteceram. Eu quero falar com o jovem que se sente sufocado pela pressão de um sucesso que ele ainda nem sabe se quer, mas que o mundo disse que ele precisa ter. Deus está dizendo para você nessa manhã: filho, aquietai-vos. Mas aquietar-se não é ficar passivo. Aquietar-se é um posicionamento de quem entendeu que o governo não está sobre os seus ombros, o governo está sobre os ombros de Jesus. Você já percebeu que a gente se sente muito importante quando está ansioso? É sutil, irmão, presta atenção nisso.
A ansiedade carrega uma carga de orgulho escondida, porque ela pressupõe que tudo depende de você. Se eu não me preocupar, quem vai resolver? Se eu não planejar cada detalhe, tudo vai ruir. É o ateísmo prático que eu sempre falo. Você diz que crê em um Deus que criou os céus e a terra, mas vive como se ele estivesse de férias e você fosse o interino responsável por manter o universo girando. Que fardo pesado, hein? Que arrogância nossa acreditar que a nossa preocupação tem o poder de mudar 1 centímetro da nossa altura ou 1 segundo do nosso tempo. Deus quer te devolver o brilho no olhar. Deus quer te devolver a capacidade de respirar fundo e sentir que o ar não está em falta, porque o inferno usa a ansiedade para te deixar em um estado de asfixia espiritual. Você tenta orar, mas os pensamentos voam. Você tenta ler a palavra, mas a sua mente está fazendo conta. Você tenta adorar, mas o seu coração está lá no boleto de segunda-feira. O objetivo do inimigo é desconectar você da fonte, porque ele sabe que um galho desconectado da videira pode até parecer vivo por alguns dias, mas ele está destinado a secar. Ele quer secar a sua alegria, ele quer secar a sua criatividade, ele quer secar a sua saúde física através de um desgaste emocional que não para. Mas há um som de libertação chegando nesse ambiente agora. Eu sinto no meu espírito que hoje é o dia do destrave para muita gente aqui. É o dia em que o Senhor vai remover as escamas dos seus olhos para que você perceba que a porta da cela sempre esteve aberta. Você só precisava parar de olhar para as correntes e começar a olhar para o libertador. Jesus não te prometeu que os dias não seriam maus, Ele te prometeu que estaria com você todos os dias. E a presença dEle é o que muda a frequência. Quando Ele entra no barco, a tempestade pode continuar lá fora, mas o ambiente dentro do barco muda. O problema de muita gente é que está tentando acalmar o mar sem antes convidar o mestre para dormir no meio da tormenta. Você só domina a tempestade que você consegue dormir no meio dela. Alguém pega isso aqui em nome de Jesus? Nós vamos mergulhar em uma jornada de 50 minutos que vai mudar a cor do seu próximo mês. Eu não estou aqui para te dar um conteúdo, eu estou aqui para te levar a uma experiência. Porque informação você encontra no Google, mas ativação você só encontra na atmosfera do Espírito. Prepare o seu coração, alinhe a sua expectativa, porque o Deus que te trouxe aqui não está interessado no seu desempenho, Ele está apaixonado pelo seu posicionamento. Se você se posicionar como um filho que confia, Ele se manifestará como um pai que provê. Você recebe essa palavra inicial. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar agora. Aleluia. Eu lembro de uma estação da minha vida em que as coisas pareciam estar todas fora do lugar. Era mudança de casa, mudança de unção, mudança de ritmo. E eu me pegava andando pela sala de madrugada tentando resolver problemas que não tinham solução imediata. E o Senhor falou suavemente ao meu coração: André, se você continuar tentando governar o amanhã, eu vou deixar você sozinho nessa. Mas se você me entregar o controle hoje, eu te mostro o que é viver debaixo de um céu aberto. Irmão, o céu não abre para quem é autossuficiente, o céu abre para quem é dependente. A paz é uma recompensa para quem desistiu de ser o seu próprio Salvador. Nós vamos sair dessa prisão hoje, não porque as circunstâncias vão mudar instantaneamente, mas porque você vai mudar. E quando você muda, o seu entorno é obrigado a se reorganizar. O inferno treme quando alguém que era escravo da preocupação desperta para a autoridade de quem sabe quem é em Deus. Chega de viver pela metade. Chega de ter dias cinzas enquanto o sol de Deus está brilhando sobre a sua cabeça. Vamos romper com essa frequência agora. Você está pronto para isso? Alguém queimando junto comigo aqui nessa manhã? Então olha para quem está do seu lado, toca no ombro dele e diz: a partir de hoje, a paz vai ser a sua sentinela. Você já parou para pensar por que nós estamos tão cansados? E eu não estou falando daquele cansaço que uma boa noite de sono resolve. Eu não estou falando de um corpo que trabalhou 12 horas e precisa de um colchão. Eu estou falando de um cansaço que vem da alma. Um cansaço que você sente mesmo depois de tirar férias de 15 dias. Um cansaço que te acompanha no café da manhã e te abraça na hora de deitar. Esse cansaço tem um nome, irmão, é o peso do governo que não te pertence. O grande conflito do homem moderno é que nós fomos convencidos de que somos os únicos responsáveis por escrever o final da nossa história. A gente vive numa cultura de performance que nos diz o tempo todo: se você não fizer, ninguém vai fazer por você. O seu futuro depende do seu esforço. Se você parar, o mundo te atropela. E sem perceber, a gente vai colocando tijolo por tijolo dentro de uma mochila invisível que a gente carrega nas costas todos os dias. O peso do amanhã é pesado demais para o ser humano carregar hoje. A ansiedade é o resultado de uma tentativa frustrada de controlar variáveis que estão fora do nosso alcance. Alguém aqui já se sentiu como se estivesse tentando segurar a água com as mãos? Quanto mais força você faz, mais ela escapa pelos seus dedos.
É assim que a gente se sente quando tenta governar o futuro. A gente tenta prever o que vai acontecer com a economia, o que vai acontecer com os nossos filhos, o que vai acontecer com a nossa saúde, e a gente entra num estado de vigília constante. O seu cérebro não desliga. Você está fisicamente em 2024, mas a sua mente já está tentando resolver os problemas de 2026. Irmão, olha para mim. Você não foi projetado para viver no amanhã. O amanhã é uma geografia que pertence exclusivamente a Deus. Quando você tenta invadir essa geografia através da preocupação, você está cometendo uma invasão de território espiritual. E o preço dessa invasão é a sua paz. A paz é o imposto que você paga quando tenta ser Deus. Porque só Deus tem a capacidade de ver o fim desde o começo. Só Deus tem a capacidade de sustentar o universo sem ficar cansado. Quando você tenta fazer o papel dele, o seu sistema operacional entra em pane. A dor da ansiedade é a dor de quem vive num estado de ateísmo prático. É duro falar isso, mas é a verdade. A gente canta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas a gente vive como se o Senhor estivesse dormindo e a gente tivesse que dar um jeito em tudo. A gente diz que confia, mas a nossa conta bancária define o nosso nível de alegria. A gente diz que Ele é o dono de tudo, mas se uma porta se fecha, a gente entra em desespero como se não houvesse mais esperança. O conflito humano é esse descompasso entre o que a nossa boca confessa e o que o nosso coração sente. E sabe o que é o pior? A ansiedade é silenciosa. Ela não chega gritando, ela chega com uma sugestão. Ela chega com e se? E se o mercado mudar? E se aquela pessoa te decepcionar? E você começa a ruminar esses pensamentos. Ruminar, irmão, é o que as vacas fazem. Elas mastigam, engolem, trazem de volta, mastigam de novo. Tem gente aqui que está ruminando o mesmo medo há meses. Você mastiga o mesmo problema toda noite. Você acorda e o problema está lá esperando por você no pé da cama. Você vai trabalhar e o problema vai no banco do carona. Isso gera uma exaustão que adoece o corpo. Eu conheço pessoas que têm crises de pânico, que têm gastrite nervosa, que não conseguem ter um momento de qualidade com a família, porque embora estejam presentes fisicamente, estão ausentes emocionalmente. Estão lá, mas o olhar está longe. Estão lá, mas o coração está acelerado pensando na reunião de amanhã. O pecado da ansiedade é que ela te rouba o único tempo que você realmente tem, o agora. O agora é o lugar onde Deus se manifesta. O nome de Deus é eu sou, não é eu serei. Ele é o Deus do presente. Nós nos tornamos escravos de uma produtividade tóxica. A gente acha que se não estivermos preocupados, somos irresponsáveis. Como assim você está calmo diante dessa situação? Parece que a calma virou um insulto para quem vive no caos. Mas deixa eu te falar, a sua preocupação não resolve o problema, ela só te tira a energia que você precisaria para resolvê-lo. A ansiedade é como uma cadeira de balanço. Ela te dá algo para fazer, mas não te leva a lugar nenhum. Ela gasta o seu combustível emocional em uma estrada que não existe. Muitos de nós carregamos traumas de estações passadas onde fomos pegos de surpresa. Talvez você tenha passado por uma perda repentina, por uma falência que não viu chegar, por uma traição que te deixou sem chão. E por causa desse trauma você desenvolveu um mecanismo de defesa. Eu nunca mais vou ser pego de surpresa. Eu vou prever tudo. Eu vou controlar tudo. Só que esse controle é uma ilusão perversa. Você não controla nem o seu próximo batimento cardíaco, quanto mais o destino da sua linhagem. A dor da prisão, da ansiedade é a dor da solidão. Porque quem é ansioso sente que está sozinho na batalha. Você olha para o lado e parece que todo mundo está bem, que todo mundo está com a vida organizada, mas você está aí por dentro desmoronando. Você tem medo de compartilhar a sua dor porque acha que vão te julgar como alguém sem fé. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ter fé não significa não ter medo, significa não deixar o medo dirigir o carro. O problema é que a ansiedade assumiu o volante da sua vida e ela está te levando para um despenhadeiro de esgotamento. O Senhor está me mostrando que tem gente aqui que está no limite. Você está operando no modo de reserva há muito tempo, a sua luz do painel está piscando em vermelho e você continua acelerando. Você acha que se parar tudo desaba, mas a verdade é que se você não parar voluntariamente para se alinhar com o céu, o seu corpo vai te parar involuntariamente. Deus não quer que você chegue ao destino que Ele preparou para você em uma maca. Ele quer que você chegue inteiro. Ele quer que você desfrute do processo. A ansiedade é um ambiente espiritual de escassez. Ela te diz que nunca vai ter o suficiente. Nunca vai ter tempo suficiente, nunca vai ter dinheiro suficiente, nunca vai ter amor suficiente. E por causa dessa mentalidade de escassez, você vive em um estado de sobrevivência. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não é ter muito de tudo, abundância é saber que o seu suprimento vem de uma fonte que nunca seca. Alguém aqui já sentiu aquela pressão no peito como se tivesse uma mão apertando o seu coração?
Isso é o sinal de que a sua alma está sobrecarregada. É o sinal de que você está carregando fardos que Jesus nunca colocou sobre você. Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o que você está carregando está pesado demais, irmão, deixa eu te dar uma notícia: não foi Jesus que te deu. A gente carrega o fardo da opinião dos outros. A gente carrega o fardo da perfeição. A gente carrega o fardo de querer agradar a todo mundo. E tudo isso alimenta a nossa ansiedade. O que vão pensar se eu falhar? O que vai acontecer se eu não for o melhor? Esse desejo de validação externa nos mantém em uma prisão de ansiedade constante. A gente se torna refém do aplauso e, consequentemente, refém da crítica. Eu quero te convidar a olhar para dentro agora. Onde está o ponto de dor na sua alma hoje? O que é aquilo que te tira o sono? Identifique esse peso, porque você não pode entregar o que você não reconhece que está carregando. A jornada para sair da prisão da ansiedade começa com a confissão da nossa limitação. É dizer: Senhor, eu não dou conta. Eu tentei governar, eu tentei controlar, mas eu só me cansei. Eu admito que o governo está pesado demais para mim. Essa vulnerabilidade é o que abre a porta para o agir de Deus. Enquanto você estiver tentando ser forte, Deus vai te deixar tentar. Mas no momento em que você reconhece a sua fraqueza, a força dele se aperfeiçoa em você. A ansiedade morre quando a dependência nasce. O conflito humano só é resolvido quando a gente entende que não somos os protagonistas da história, mas somos os filhos amados do autor. Sabe aquela sensação de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento? Aquele pressentimento constante de desgraça? Isso é uma frequência maligna que quer te manter paralisado. É um ruído que o inimigo coloca na sua mente para que você não consiga ouvir a música do céu sobre a sua vida. O céu está cantando esperança, mas a ansiedade está gritando tragédia. E você está cansado porque está tentando ouvir os dois ao mesmo tempo. Hoje é o dia de silenciar o ruído. Hoje é o dia de reconhecer que esse cansaço não é um destino, é apenas uma estação que você está travando, mas você não vai morar nela. A dor da ansiedade é também a dor da comparação. A gente olha para a vida dos outros e isso gera em nós uma ansiedade de estar ficando para trás. Irmão, você não está numa corrida contra ninguém. O seu único alinhamento deve ser com o propósito de Deus para a sua vida. O ritmo de Deus é diferente do ritmo do mundo. O mundo corre para chegar a lugar nenhum. Deus caminha para cumprir um destino eterno. Se você está exausto, se você sente que o seu coração virou um campo de batalha, saiba que você não está sozinho nessa prisão. Mas saiba também que existe uma chave. E essa chave não é uma fórmula mágica, é um relacionamento. É a consciência de que você tem um pai que cuida das aves do céu e dos lírios do campo e que tem o seu nome gravado na palma das mãos dele. A dor que você sente hoje é o clamor da sua alma por um retorno ao lar. A ansiedade é o sintoma de um coração que se afastou do lugar de descanso. É o alerta de incêndio dizendo que você está tentando viver fora do ambiente para o qual foi criado. Você foi criado para viver no ambiente da presença, onde há plenitude de alegria. Fora desse ambiente o ar é rarefeito e a respiração é curta. É hora de voltar a respirar o ar do céu. É hora de soltar os tijolos. É hora de entender que você pode soltar o controle e o mundo não vai acabar, porque quem sustenta o mundo não é você, é Ele. Nós estamos aqui hoje para realinhar a sua frequência com a frequência do trono. Esse peso que você carrega é a raiz da sua dor. Mas o que aconteceria se você admitisse que não tem as respostas? Prepare o seu coração, o fundamento real vai ser revelado agora. Abra sua Bíblia, ou apenas feche os seus olhos e deixe essa frequência entrar no seu espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, libera uma tecnologia espiritual que a psicologia tenta explicar há décadas, mas que o céu já revelou há milênios. O texto diz o seguinte, na nova versão transformadora: não vivam ansiosos por coisa alguma, em vez disso orem por tudo, digam a Deus o que vocês precisam e não se esqueçam de agradecer. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Irmão, olha o contexto disso aqui. Paulo não está escrevendo essas palavras em um resort na Grécia, tomando uma água de coco e olhando para o pôr do sol. Paulo está escrevendo isso em uma prisão em Roma. Ele está acorrentado. Ele tem motivos reais e tangíveis para estar ansioso. Ele não sabe se o próximo passo dele será liberdade ou martírio. Mas é justamente de dentro da prisão que ele libera a receita da liberdade. Isso me ensina que a paz não é o resultado da mudança do cenário, mas o resultado de um posicionamento no espírito. Paulo começa com um comando que parece impossível: não vivam ansiosos por coisa alguma.
No grego original, essa palavra para ansiedade é merimnao, que significa ser puxado em direções opostas. É exatamente assim que você se sente, não é? O seu passado te puxa para a culpa, o seu futuro te puxa para o medo e o seu presente é rasgado no meio. Mas Paulo diz, pare de ser rasgado. E ele nos dá o como. Ele apresenta o que eu chamo de algoritmo da paz. O primeiro passo desse algoritmo é a oração e a súplica. É o ato de tirar o peso dos seus ombros e colocar no altar. Mas preste atenção no detalhe que a gente costuma pular. https://www.google.com/search !que sinal de igual ponto com ações de graças. Aqui está o segredo que destrava o ambiente. A gratidão não é um sentimento por algo que você já recebeu. Na frequência do reino, a gratidão é um posicionamento profético sobre o que você ainda não viu. Quando você agradece no meio da crise, você está dizendo para o mundo espiritual, eu não dependo do que eu vejo, eu dependo do que ele disse. A gratidão é o que sela a sua petição. Sem gratidão, a sua oração é apenas uma reclamação espiritualizada. Com gratidão, ela se torna um decreto de confiança. E olha a promessa que vem depois desse posicionamento. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Essa palavra guardará no original é um termo militar, frôrio. Significa montar guarda, fazer a sentinela. O que Paulo está dizendo é que, quando você faz essa troca sagrada, entrega a preocupação e ativa a gratidão, Deus envia uma escolta angélica para rodear a sua mente. A paz de Deus vira o segurança da sua porta. O medo tenta entrar e a paz diz, aqui não. A dúvida tenta entrar e a paz diz, ele está sob minha guarda. Essa paz excede o entendimento porque ela não faz sentido lógico. O mundo olha para você e diz, como você pode estar dormindo se a conta está negativa? Como você pode estar sorrindo se o diagnóstico foi esse? Como você pode estar em paz se tudo está desmoronando? E a sua única resposta é, eu não entendo, eu apenas experimento. É uma paz que não depende de fatores externos para existir. É uma paz que vem de dentro para fora. É a paz de quem sabe que o dono do barco é o mesmo que governa o mar. Muitos de nós estamos tentando entender a paz antes de experimentá-la. Mas a Bíblia diz que ela excede o entendimento. Você não precisa entender para ter. Você só precisa se posicionar para receber. O entendimento é limitado pela sua lógica humana, mas a paz de Deus é limitada pela soberania dele. Quando você para de tentar explicar a sua dor e começa a declarar a fidelidade de Deus, você sai da frequência do problema e entra na frequência da solução. Você está saindo do modo de defesa e entrando no modo de governo. Jesus, em Mateus capítulo 6, nos dá o mesmo fundamento. Ele pergunta, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A preocupação é uma energia gasta em vão. Ela é o oposto da fé. A fé visualiza o que Deus pode fazer, a ansiedade visualiza o que o diabo quer fazer. O fundamento bíblico para a sua liberdade hoje é entender que você serve a um Deus que se apresenta como Jeová Jireh, o Senhor que provê. Se Ele é o provedor, a sua única função é ser o herdeiro. Um herdeiro não se preocupa com o estoque da despensa, ele confia na assinatura do Pai. A ansiedade é uma tentativa de ser o seu próprio Deus. É o pecado original de Adão e Eva se repetindo na nossa mente todos os dias, o desejo de saber o bem e o mal, de ter o conhecimento do futuro que só pertence ao Criador. Mas quando você volta para o fundamento de Filipenses 4, você está voltando para o jardim antes da queda. Você está voltando para o lugar de dependência total. E é nesse lugar de dependência que o milagre acontece. O milagre não acontece para quem tem tudo sob controle. O milagre acontece para quem entregou o controle para o único que sabe o que fazer com ele. Estamos falando de um posicionamento que muda a estrutura das suas conexões neurais. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você medita nesse texto e o transforma em uma confissão diária, você está reprogramando o seu espírito. Você está dizendo para o seu sistema emocional que a autoridade final sobre a sua vida não é o jornal, não é o seu chefe, não é o seu histórico familiar, mas é a palavra que saiu da boca de Deus. E a palavra diz, não andeis ansiosos. Se Ele ordenou, Ele também capacitou. Ele não te daria um comando que você não pudesse cumprir através da força dEle. Olhe para o versículo 7 novamente. Guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Coração e mente, emoção e razão. As duas áreas que a ansiedade ataca. O coração fica disparado, a mente fica acelerada. Deus diz, eu vou colocar uma sentinela nas duas portas. Nada entra e nada sai sem a permissão da minha paz. Você percebe a autoridade disso?
Você não está mais sozinho tentando se acalmar com exercícios de respiração, embora eles ajudem o corpo. Você está debaixo de uma cobertura espiritual que protege a sua essência. O ambiente de paz é um ambiente de segurança máxima. Irmão, essa é a troca sagrada. Você entrega o que te consome e recebe o que te sustenta. Você entrega a sua petição e recebe a proteção dele. É um investimento onde você dá o seu nada e recebe o tudo de Deus. A pergunta não é se a tempestade vai passar, a pergunta é quem você vai se tornar no meio dela. E o fundamento bíblico nos garante que, se estivermos alinhados com esse princípio, sairemos da tempestade não apenas sobreviventes, mas governantes da nossa própria alma. O céu está aberto sobre você agora, e a instrução de Paulo é a escada que te leva para fora desse poço de angústia. Eu quero que você respire fundo agora e abra o seu entendimento para o que eu vou te falar, porque isso aqui é uma chave de ativação que vai mudar a cor da sua estação. Ouça bem, a ansiedade, na sua essência mais profunda, não é um problema de falta de dinheiro, não é um problema de falta de saúde e nem é um problema de excesso de trabalho. A ansiedade é, na verdade, uma crise de identidade. Ela é o sintoma de um órfão espiritual que ainda não entendeu que tem um pai que governa sobre todas as coisas. Irmão, olha para mim. O inferno não tem medo dos seus planos, o inferno tem medo do seu posicionamento como filho. E o que a ansiedade tenta fazer todos os dias é desconectar você dessa consciência de paternidade. Sabe o que é uma crise de identidade? É quando você começa a acreditar que você é o que você faz, ou que você é o que você tem, ou que você é o que os outros dizem a seu respeito. E quando o que você faz entra em crise, ou o que você tem diminui, ou o que dizem a seu respeito muda, o seu chão some. Por quê? Porque o seu fundamento estava no lugar errado. A ansiedade é o ruído de uma alma que se sente desamparada. Ela é o grito de alguém que no fundo do coração acredita que está sozinho na jornada. Mas eu vim aqui hoje para quebrar esse sofisma. Eu vim aqui para te lembrar que o Deus que te criou não é apenas um Deus de poder, Ele é um Deus de amor que decidiu se revelar como Pai. O inimigo conhece o seu nome, mas ele insiste em te chamar pelo seu problema. Ele quer que você se identifique como o ansioso, o falido, o doente, o preocupado. Mas Deus, mesmo conhecendo todos os seus erros, continua te chamando pelo seu nome. Ele diz, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E quando você entende quem você é, você para de se preocupar com o que você não tem. Porque um herdeiro não entra em pânico quando vê a despensa vazia. Ele simplesmente vai até o pai porque ele sabe que o nome do pai está assinado em todo o estoque do universo. Alguém aqui precisa recuperar a consciência de herdeiro nessa manhã. Irmão, entenda o seguinte, a paz que o mundo busca é uma paz baseada em cenários favoráveis. É a paz de quem tem a conta cheia, a casa em ordem, a saúde em dia. Mas essa paz é frágil porque ela depende de variáveis que você não controla. Se o mercado muda, a sua paz some. Se o corpo adoece, a sua paz desaparece. Mas a revelação espiritual que eu quero te entregar é que a paz do reino não é um cenário, a paz do reino é uma pessoa. Jesus não veio apenas para te dar paz, Ele se tornou a nossa paz. E quando a paz é uma pessoa, ela não depende do ambiente lá fora, ela habita o ambiente aqui dentro. Você já se perguntou como Jesus conseguia dormir em cima de um travesseiro no meio de uma tempestade que estava afogando marinheiros experientes? No Evangelho de Marcos, capítulo 4, a gente vê essa cena. O mar está revolto, o vento está soprando, o barco está enchendo de água e Jesus está dormindo. Aquilo parecia uma irresponsabilidade para os discípulos. Eles gritavam, mestre, não te importa que morramos? Mas Jesus não estava sendo indiferente, ele estava sendo coerente com a sua identidade. Ele sabia que nenhuma onda era maior do que a sua origem. Ele sabia que o mar que ele mesmo criou não tinha autorização para matá-lo antes do tempo. Jesus só dominou a tempestade lá fora porque ele já tinha dominado o ambiente aqui dentro. A paz não é a ausência de problemas, é a presença de Jesus no meio do problema. A revelação é essa, o mar pode continuar batendo, o gigante pode continuar gritando, a fornalha pode continuar queimando, mas se ele está com você, a frequência muda. O problema de muita gente é que está esperando o mar se acalmar para ser feliz, mas Deus está te ensinando a dormir no meio do barulho. Porque quando você consegue descansar no caos, você prova para o inferno que você não é mais um escravo das circunstâncias, você é um governante do seu destino em Cristo. A ansiedade é uma tentativa de viver o futuro com o fardo da sua própria limitação. É você tentando resolver o amanhã com a força que Deus te deu apenas para o hoje. No livro de Êxodo, Deus enviava o maná todos os dias para o povo no deserto. Eles não podiam guardar para o dia seguinte, se guardassem apodrecia. Por quê? Porque Deus queria que eles exercitassem a confiança diária na sua providência. Ele estava dizendo, eu sou o seu suprimento hoje e amanhã eu serei o seu suprimento de novo. A ansiedade é a tentativa de estocar o maná espiritual que ainda nem caiu.
É você querendo a garantia de 2026 enquanto Deus está te chamando para comer o pão de hoje. Sabe o que acontece quando você duvida da paternidade de Deus? Você começa a se sentir responsável por tudo. E o peso de ser responsável por tudo é o que te esmaga. A palavra paz no hebraico é shalom. E shalom não é apenas calma. É integridade, é plenitude, é nada faltando e nada quebrado. Quando Jesus diz, deixe-vos a minha paz, Ele está entregando a própria substância da vida dele para você. Ele está dizendo, o alinhamento que eu tenho com o Pai agora é o alinhamento que você pode ter também. Eu me lembro de um tempo em que eu estava vivendo um processo de esmagamento emocional. Parecia que nada estava dando certo e o silêncio de Deus era ensurdecedor. Eu orava e parecia que as orações batiam no teto e voltavam. E em um momento de profunda angústia, o Senhor falou ao meu coração, André, o que você chama de silêncio, eu chamo de intimidade. Eu estou te ensinando a ouvir os batimentos do meu coração sem que eu precise dizer uma única palavra. Irmão, tem estações que Deus vai silenciar os seus pedidos para que você aprenda a desfrutar da sua presença. Porque se você só quer a paz que Ele dá, você é um interesseiro. Mas se você quer a pessoa que Ele é, você é um íntimo. E para os íntimos, o silêncio não é ausência, é comunhão. A ansiedade morre onde a revelação da paternidade nasce. Quando você entende que o Deus da sua história de ontem é o mesmo Deus da sua história de hoje e que Ele já escreveu todos os seus amanhãs no livro da vida, a sua frequência muda. Você para de lutar para sobreviver e começa a se posicionar para governar. A questão nunca foi sobre o tamanho do seu gigante. A questão sempre foi sobre quem está segurando a sua mão. Você está comigo aqui? Nós vivemos em uma geração que vende identidades. As redes sociais te vendem uma identidade, o mercado de trabalho te vende uma identidade, o seu status civil te vende uma identidade. E quem não sabe quem é, aceita qualquer rótulo que o mundo coloca. Mas o Espírito Santo está removendo esses rótulos hoje. Ele está dizendo que a sua paz não pode ser comprada e nem pode ser roubada, porque ela foi conquistada na cruz. Jesus levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Se Ele pagou o preço, você não precisa mais pagar com a sua saúde mental. Você não precisa mais pagar com o seu sono. Você não precisa mais pagar com a sua alegria. A fatura da sua paz já foi liquidada pelo sangue do Cordeiro. A revelação espiritual é um rompimento de mentalidade. É sair do modo e se e entrar no modo Ele é. Ele é fiel, Ele é provedor, Ele é minha rocha, Ele é o meu pastor. Perceba a diferença de frequência. O e se te leva para o labirinto do medo. O Ele é te leva para o altar da adoração. E a adoração é a maior arma contra a ansiedade, porque quando você adora, você tira o foco de si mesmo e coloca o foco naquele que é infinito. Você tira o foco da sua incapacidade e coloca o foco na onipotência de Deus. Irmão, essa é a ativação que o céu tem para você. Não se trata de uma mudança de atitude apenas, trata-se de um novo nascimento na sua percepção espiritual. O Espírito quer te levar a um lugar onde você pode olhar para o caos e dizer, eu não sei como isso vai terminar, mas eu sei com quem eu estou caminhando. É a confiança de que nada na criação, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sinta essa frequência agora. A paz de Deus não está chegando, ela já está aqui, porque Ele está aqui. A paz não é algo que você busca do lado de fora, é alguém que você encontra do lado de dentro. Você se tornou a habitação do Altíssimo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Como você pode estar ansioso se o Criador do Universo decidiu morar dentro do seu coração? O problema é que a gente se esquece de quem é o nosso inquilino. A gente se preocupa com barulho na porta e esquece que o dono da casa é o Rei da Glória. Essa é a revelação que destrava o seu amanhã. Você não é um prisioneiro da ansiedade, você é um filho do rei. E as chaves da sua cela não estão na mão do diabo, elas estão na consciência da sua identidade. O inferno treme quando um filho de Deus acorda e diz, eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sirvo e eu sei que o meu pai nunca perdeu o controle. Chegou o tempo de você parar de ser vítima dos seus pensamentos e passar a ser o senhor das suas emoções debaixo do governo do Espírito Santo. Agora a pergunta que o seu espírito está fazendo é, pastor, como é que eu coloco isso para rodar na segunda-feira de manhã? Porque é muito bom ouvir uma palavra no ambiente do culto, onde a música é boa, as luzes estão certas e todo mundo está concordando com você. Mas a ansiedade não te ataca no culto, ela te ataca na fila do banco, ela te ataca no trânsito, ela te ataca quando o e-mail que você não queria receber chega na sua caixa de entrada. A aplicação prática não é sobre teoria, é sobre posicionamento. É sobre o que você faz com a informação que você recebeu após sair por aquelas portas. O primeiro passo para o seu destrave prático é o alinhamento da frequência. Imagine que a sua mente é um rádio. O mundo está transmitindo na frequência do medo o tempo todo.
as notícias, as conversas no corredor, as redes sociais, tudo isso é ruído na frequência da ansiedade. Se você não mudar o seletor, você vai acabar sintonizando o que o mundo está tocando. Você precisa aprender a selecionar o que entra. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Isso é um filtro mental, irmão. Aplicação prática número 1, faça uma dieta de inputs. Você não pode querer paz se você consome tragédia no café da manhã. Você não pode querer descanso se o seu último olhar antes de dormir é para a vida perfeita de alguém no Instagram que te faz sentir insuficiente. Mude a frequência. Comece o seu dia com a palavra por necessidade de sobrevivência. Alinhe os seus pensamentos com os pensamentos de Deus antes que o mundo tente alinhar os seus pensamentos com o caos. Segundo ponto prático, ativação da gratidão como estilo de vida. Nós vimos no fundamento bíblico que a paz guarda o coração de quem agradece. Então aqui está o seu exercício. Em vez de começar a oração pedindo o que falta, comece declarando o que você já tem. A gratidão é o que mata a ansiedade porque ela tira o foco da escassez e coloca o foco na providência. Tente isso amanhã. Acorde e antes de olhar o celular, diga 3 coisas pelas quais você é grato. Obrigado, Deus, pelo fôlego de vida. Obrigado pela minha família. Obrigado porque o Senhor já preparou o meu amanhã. Você está instalando a sentinela na porta da sua mente logo cedo. Sabe, a gratidão funciona como um sistema de defesa ativa. O medo tenta sussurrar que você vai perder tudo, mas a gratidão grita que você já recebeu o suficiente para hoje. É impossível ser grato e estar ansioso ao mesmo tempo. São frequências que não se cruzam. Ou você está operando na gratidão, ou está operando na murmuração. A escolha é o seu gatilho de ativação. Quando você agradece, você sinaliza para o céu que confia na mão que te guia. Terceiro ponto, o posicionamento do ambiente. Você é influenciado pelo ambiente onde você está plantado. Se você anda com 5 pessoas ansiosas, você será a 6ª. Se você se cerca de gente que só fala de crise, de problema e de si, você vai acabar respirando esse mesmo ar viciado. Aplicação prática, selecione as suas conexões. Busque ambientes de fé. Busque pessoas que te lembram das promessas de Deus quando você se esquece delas. O mover de Deus muitas vezes acontece por meio de relacionamentos. A paz é contagiosa, assim como o medo também é. Escolha o que você quer pegar. Às vezes o seu maior ato de fé é mudar o círculo de amizades. É parar de sentar na mesa de quem só sabe criticar e começar a sentar na mesa de quem sabe adorar. O ambiente em que você se expõe determina a colheita que você vai ter. Se você planta sementes de preocupação em solo de fofoca, a única coisa que vai crescer é a angústia. Mas se você planta confiança em solo de comunhão, a colheita será um céu aberto de paz. Lembre-se que você é o porteiro do seu ambiente emocional. Não deixe qualquer um entrar e despejar lixo na sua sala. Quarto ponto, a linguagem do reino. A morte e a vida estão no poder da língua. Pare de falar sobre a sua ansiedade como se ela fosse um título de propriedade. Minha ansiedade, minha insônia, minha preocupação. No momento em que você chama de seu, você dá permissão para ficar. Mude a sua confissão. Em vez de dizer, eu estou desesperado, diga, eu estou em um processo de aprendizado sobre a confiança. Você não está mentindo, você está profetizando. Você está alinhando a sua voz com a voz do Espírito Santo. As palavras que saem da sua boca criam o ambiente onde a sua alma mora. Se você fala palavras de derrota, você constrói uma masmorra de pensamentos sombrios. Se você fala palavras de vida, você constrói um santuário de esperança. Comece a policiar o seu vocabulário. Não dê fôlego para o medo. Silencie o inimigo com o som da sua confissão de fé. Quando o pensamento de tragédia vier, responda em voz alta com a promessa de Deus. A sua voz tem o poder de acalmar as tempestades internas quando ela ecoa a palavra eterna. Irmão, a aplicação prática exige uma disciplina constante. Ninguém fica forte fisicamente indo à academia uma vez por mês. Ninguém fica emocionalmente estável orando uma vez por semana. É um posicionamento diário, minuto a minuto. É decidir todos os dias que você não vai deixar o medo dirigir o carro da sua vida. Se a ansiedade bater a porta, você atende e diz, desculpe, a casa já está ocupada pela paz. Não tem quarto disponível para você hoje. Isso é autoridade espiritual. É entender que você não é escravo das suas emoções, você é o senhor delas debaixo do governo de Deus. É o que chamamos de governo da alma.
Você não precisa sentir paz para agir em paz. O sentimento muitas vezes segue o posicionamento. Primeiro você se posiciona, depois o seu coração se acalma. Se você esperar sentir calma para começar a confiar, você vai ser levado pelo vento de cada circunstância. Mas se você decidir confiar mesmo tremendo, a calma virá como uma recompensa pela sua obediência. Você precisa criar rituais de paz que funcionem na sua rotina. Talvez seja uma caminhada orando no final do dia, talvez seja ouvir louvor enquanto trabalha, talvez seja desligar todas as notificações do celular em horários específicos. Pequenas mudanças geram grandes rompimentos. O destrave não é um evento isolado, é uma jornada de escolhas consistentes e intencionais. Deus te deu o espírito de domínio próprio, use-o. Domine a sua agenda, domine os seus pensamentos, domine as suas conversas. Não deixe a vida te levar para onde ela quer, leve a sua vida para o lugar de alinhamento com o céu. O mundo vai tentar te empurrar para a correria frenética, para o imediatismo que adoece, para o desespero coletivo. Mas o reino te convida para a quietude e para a confiança absoluta. É na quietude que a sua força se renova e a sua visão fica clara. É na pausa estratégica que o Espírito sopra a direção que você tanto busca. Aprenda a dizer não para o que é apenas urgente e sim para o que é verdadeiramente importante para a sua saúde espiritual. Lembre-se sempre da metáfora da âncora. Quando o mar está agitado e as ondas tentam arrastar tudo que vem pela frente, o barco não sai do lugar porque está preso a algo que é maior, mais profundo e mais pesado do que a superfície. A sua âncora é a sua rotina de comunhão no lugar secreto. Se você negligencia o seu tempo com Deus, você fica à mercê das ondas de incerteza. Mas se você tem uma âncora bem fincada na presença de Deus, a tempestade pode vir com toda a sua força, mas você não será arrastado. Aplique isso na prática. Estabeleça o seu tempo de âncora. Proteja esse tempo como se a sua própria vida dependesse dele, porque na verdade a sua paz depende desse momento de alinhamento. Sem âncora você é apenas um barco à deriva, sendo jogado de um lado para o outro por cada notícia ruim. Com a âncora, você permanece firme. Você pode até balançar com impacto, mas você não afunda e nem se perde no meio do caos. É praticar a presença de Deus no cotidiano, nas coisas simples e nos momentos de silêncio. A paz é uma construção diária, tijolo por tijolo. Cada vez que você escolhe confiar em vez de reclamar, você está colocando um tijolo na muralha que protege a sua mente contra os ataques do inimigo. Cada vez que você escolhe perdoar em vez de ruminar a ofensa, você está fechando uma brecha por onde a ansiedade costumava entrar livremente. A aplicação prática é sobre vigilância constante. É ser o guarda zeloso da sua própria alma. Deus te deu as chaves do reino, mas é você quem decide qual porta vai abrir, qual vai trancar com toda a sua força. Tranque a porta do medo e abra a janela da esperança profética. Não deixe que o passado dite o ritmo do seu hoje, nem que o medo dite o seu amanhã. O passado já foi redimido pelo sangue, o futuro já foi garantido pela ressurreição. O seu único dever hoje é viver o presente com o coração totalmente alinhado ao trono de Deus. Muitos de nós fomos treinados desde cedo para o estresse. O nosso corpo muitas vezes já se acostumou com os níveis altos de cortisol e adrenalina. A gente se sente estranho quando tudo está calmo demais, como se estivéssemos esquecendo de alguma catástrofe iminente. Mas Deus quer desintoxicar o seu sistema emocional hoje. Ele quer te ensinar a viver no ritmo da graça. O ritmo da graça não é apressado, mas também não é preguiçoso. É um fluxo constante de confiança. É saber que o que é seu por direito espiritual vai chegar no tempo certo e o que não é, Deus mesmo vai afastar. Descanse nesse posicionamento de filho. Pare de correr desesperadamente como se o mundo fosse acabar amanhã. Faça o seu melhor hoje e deixe o amanhã nas mãos de quem criou o tempo e o espaço. Quando você entende o descanso, você se torna muito mais produtivo e criativo, porque você para de gastar energia lutando contra fantasmas imaginários e começa a investir energia construindo o seu propósito eterno. Se você está atravessando uma estação de deserto agora, a aplicação prática é a obediência radical no pouco. Se Deus te disse para fazer uma coisa simples, faça com excelência. Não tente pular etapas ou acelerar processos que precisam de tempo. Às vezes o seu destrave está escondido em uma pequena ação que você tem adiado por medo ou por orgulho. Talvez seja pedir perdão a alguém, talvez seja organizar as suas finanças, talvez seja finalmente cuidar da sua saúde física. Obedeça! A obediência libera o fluxo de bênçãos de Deus. A ansiedade prospera na indecisão e na procrastinação, mas a paz governa na clareza da ação decidida. Posicione-se agora, alinhe-se com a vontade do Pai, e você verá o céu se abrindo sobre as suas decisões mais simples.
O deserto não é o seu destino final, é apenas a sua escola preparatória. E o que você aprende aqui sobre confiança absoluta será a base sólida para tudo o que você viverá na terra da promessa. Não se esqueça nunca, a paz é como um músculo que precisa ser exercitado. No começo vai ser difícil e cansativo. Os pensamentos ruins vão vir com uma força que parece irresistível, e a vontade de voltar para o velho hábito da preocupação será imensa, mas persista com firmeza. Cada vez que você retoma o controle dos seus pensamentos, você fica espiritualmente mais forte. Cada vez que você escolhe a oração fervente em vez do pânico paralisante, você ganha uma nova camada de autoridade espiritual. Daqui a pouco, o que antes era um esforço hercúleo, se tornará um estilo de vida natural e fluido. Você vai perceber com alegria que a ansiedade não tem mais o mesmo poder de antes sobre você. Ela pode até tentar bater, mas ela não entra mais na sua morada. Você se tornou um ambiente blindado pela presença constante de Deus. Esse é o posicionamento que te leva para a próxima temporada de vitórias. Alguém que governa sua própria mente é imparável no reino de Deus. O inimigo não consegue deter alguém que não se deixa abalar pelo barulho ensurdecedor do mundo, porque essa pessoa está ouvindo o som de um outro lugar. Caminhe nessa confiança inabalável. Viva nessa paz que excede todo o entendimento. O Senhor, o príncipe da paz, é com você em cada passo da jornada. Irmão, olha para mim agora e não se distrai. Nós caminhamos por uma geografia de dor, passamos pelo fundamento da palavra, entendemos quem somos no reino e aprendemos como colocar os pés no chão da obediência. Mas agora, chegou o momento em que o som da sua voz precisa encontrar o som do céu. Existe um rompimento que não acontece pelo intelecto, mas acontece na frequência da entrega. Sabe, a Bíblia diz em Atos capítulo 16 que quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles não ficaram questionando o porquê das correntes. Eles não ficaram murmurando sobre as feridas nas costas. Eles entenderam que o ambiente espiritual onde eles estavam era maior do que a cela física que os cercava. E por volta da meia-noite eles começaram a cantar, eles começaram a orar. E a Bíblia diz que de repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados e todas as portas se abriram. Eu sinto no meu espírito que hoje é a sua meia-noite. Hoje é o momento em que o seu louvor vai abalar os alicerces da sua ansiedade. Sabe o que é um alicerce abalado? É quando a estrutura que te prendia perde a força de sustentação. A ansiedade se sustenta no medo do futuro, mas a presença de Deus se manifesta na eternidade do agora. Quando você adora, você tira o oxigênio do medo. O medo não sobrevive em um ambiente de adoração profética. O medo não tem fôlego onde a gratidão é o ar que se respira. E eu quero te convidar a se posicionar agora como alguém que já viu a porta da cela se abrir. Porque no reino, a gente não ora para que a porta se abra. A gente ora porque a porta já foi aberta na cruz. E nós só precisamos ter a coragem de caminhar para fora. Você não nasceu para viver com o coração acelerado por causa de boletos ou diagnósticos. Você nasceu para viver com o espírito acelerado pelo mover de Deus. Existe uma frequência de paz que o mundo não conhece, porque o mundo só entende a paz que vem do conforto. Mas a paz que eu estou te apresentando hoje é a paz que vem do governo. É a paz de quem sabe que o Criador do tempo está no controle do relógio. Irmão, levanta a sua mão agora no lugar onde você está. Eu quero que você sinta a atmosfera deste ambiente mudando. Nós estamos saindo da frequência da preocupação e entrando na frequência da ativação. O céu está aberto sobre você agora. Não há nuvem de dúvida que resista ao som de um filho que sabe quem é o seu pai. O inimigo tentou calar a sua voz através do cansaço emocional. Ele tentou te convencer de que você é um sobrevivente, mas Deus está te dizendo que você é um governante. Sobreviventes apenas suportam o dia, governantes estabelecem o destino. E hoje nós vamos estabelecer um decreto sobre a sua mente. Nós vamos dizer para cada pensamento intrusivo, para cada mentira de tragédia, para cada IC que tentou roubar o seu sono, recue agora em nome de Jesus. Porque o trono da sua alma já tem dono. E o nome dele é o Príncipe da Paz. Diga comigo com autoridade: a paz de Deus é a minha sentinela. A paz de Deus guarda o meu coração e a minha mente. Sinta esse rompimento agora. É como se as escamas estivessem caindo. Aquela pressão no peito que você sentia no início desta mensagem está se dissipando, porque o óleo fresco do Espírito está sendo derramado sobre as suas feridas. Deus não quer apenas te dar um alívio momentâneo, Ele quer te dar uma estrutura inabalável. Ele está fechando as brechas por onde a ansiedade entrava. Ele está cicatrizando os traumas de estações passadas para que você possa correr sem medo em direção ao que Ele preparou no seu futuro. O seu amanhã não é uma ameaça, é uma promessa. O seu destino não é incerto, ele foi selado pelo sangue do Cordeiro antes da fundação do mundo. Pai,
Nós entramos agora neste ambiente de oração com o coração totalmente rendido. Senhor, eu levanto a minha voz junto com cada homem e cada mulher que está debaixo desta frequência agora. Nós declaramos que a prisão da ansiedade está com as portas escancaradas. Nós não aceitamos mais o jugo do medo. Nós não aceitamos mais carregar o peso do governo que pertence apenas a Ti. Espírito Santo, sopra agora um vento de renovo sobre cada mente cansada. Remove todo sofisma, remove toda mentira, remove cada pensamento de morte que tentou se instalar como se tivesse direito de propriedade. Nós reivindicamos a herança da paz. Nós reivindicamos a clareza do propósito. Jesus, Tu és o nosso bom pastor. E porque Tu és o nosso pastor, de nada teremos falta. Não nos falta paz, não nos falta esperança, não nos falta direção. Nós declaramos que o Senhor é a nossa rocha e o nosso forte refúgio. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem poderá nos separar do Teu amor? Nem a angústia, nem a perseguição, nem a crise financeira, nem o desemprego, nem a doença, nada pode nos separar da certeza de que somos Teus. E nessa certeza nós descansamos. Nós entregamos cada petição, cada preocupação, cada em si no Teu altar agora. E em troca, nós recebemos a Tua paz que excede todo o entendimento. Nós profetizamos uma semana de céus abertos. Nós declaramos que ao acordar amanhã, o som que vai ecoar no coração desses Teus filhos não será o som da cobrança, mas será o som da Tua voz dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Nós liberamos um destrave sobre os negócios, sobre as famílias, sobre os casamentos que estavam sendo minados pelo estresse. Que haja um realinhamento agora, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Nós anulamos todo o decreto de derrota e estabelecemos a bandeira da vitória que já foi conquistada no Calvário. Irmão, receba essa ativação. Sinta o peso saindo dos seus ombros, sinta o fôlego voltando aos seus pulmões. Você é livre. Livre para sonhar de novo, livre para planejar com esperança, livre para viver o presente sem ser refém do amanhã. O Senhor está te dando uma nova patente hoje. Uma patente de governo sobre as tuas emoções. Você não será mais arrastado pelas ondas, você vai caminhar sobre elas com os olhos fitos em Jesus. A tempestade pode continuar lá fora, mas o Mestre está dormindo no seu barco e por causa da presença dele, o seu ambiente é de descanso absoluto. Obrigado, Pai, porque a Tua fidelidade é o nosso escudo. Obrigado porque a Tua paz é a nossa guarda. Nós encerramos este tempo não como saímos, mas como pessoas transformadas, alinhadas e prontas para manifestar o reino onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés. Que cada vida aqui seja um testemunho vivo de que o Senhor ainda cura, ainda liberta e ainda restaura a mente daqueles que confiam em Ti. Selamos esta palavra com um brado de liberdade. Alguém pode dar um glória a Deus bem alto agora? Aleluia! O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Está feito em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ouvir essa palavra até aqui. Eu creio que algo novo foi ativado no seu espírito hoje. Essa não foi apenas uma mensagem, foi um convite para um novo nível de posicionamento. Antes de você sair, eu quero te pedir algo. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu leio todas as mensagens que são escritas nos comentários, então aproveite para pedir oração para você ou para as pessoas que são importantes para você. Se essa palavra gerou vida em você, não esqueça de curtir, se inscrever e transbordar compartilhando com mais alguém. E se você deseja semear neste ministério e nos ajudar a levar esse mover para mais pessoas, você pode fazer sua doação pelo QR Code que está na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Que a paz de Deus guarde a sua mente e o seu coração. Até o próximo vídeo.